E aí, galera, quero dar as boas-vindas para vocês para mais um episódio do Há 18 Meses, o seu podcast para explorar tecnologias emergentes, inovações e as maiores transformações no universo digital. Meu nome é Caio Calado, hoje eu estou aqui ao lado da Duda Bona e mais uma pessoa convidada para a gente falar um pouco sobre dados. Eu estou muito empolgado em ouvir e aprender mais, com o César, que a gente vai apresentar para vocês já já. E a gente está bem feliz com toda essa temporada, né? A gente espera que vocês estejam gostando também. Como vocês sabem, a segunda temporada toda está sendo dedicada aos dados, né? O poder e o impacto deles, né? O uso estratégico. E a gente convidou muita gente boa. Eu confesso que eu aprendi um tanto, assim, um bocado com todo mundo. E todo mundo trouxe um aspecto do dado diferente, porque o dado por si só é só o dado, né? Mas cada um ali com sua especificidade trouxe aí um assunto bem legal para a gente, né? Então, foram vários profissionais e especialistas dos mercados para a gente bater um bate-papo. E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Duda. A gente está muito animado, né? Já estamos caminhando para o fim dessa segunda temporada. Então, a gente teve a oportunidade de conversar com pessoas sobre low data, que são poucos dados, sobre dados nas corporações, sobre vieses nas análises de dados. Teve muito episódio interessante, cheio de assunto legal. E essa segunda temporada dedicada aos dados. Então, esse é o seu espaço para quem quer entender o impacto dos dados no cenário atual. Se você gosta de tecnologia, tem interesse em acompanhar as tendências, eu acho que o 18 meses foi feito para você. Então, se quiser apoiar o projeto, deixa um like, comentário, fica muito à vontade para trocar uma ideia também, a gente adora bater um papo, tanto que a gente está aqui, né, num podcast. E o tema da nossa conversa de hoje é governança e segurança de dados. A crescente necessidade de segurança e privacidade de dados, os desafios, as soluções, o que está acontecendo aí no mundo de governança de dados, de privacidade de dados, segurança de dados, e como garantir a segurança dos dados em diversas aplicações. Como a gente falou, então, essa temporada está voltada para os dados, e falar de segurança é um assunto super importante que está muito em alta, né? Mas antes de mais nada, Caio, me conta, como que vai ser? Quem que a gente vai convidar para falar para a gente hoje? Pois é, essa é uma ótima pergunta. Eu estou bem empolgado aí de apresentar, né, e conhecer mais o que é que o César vai falar para a gente. A gente tem um privilégio, né, de conversar com o César Augusto Ferreira. O César é coordenador de segurança de informação na Blip, tem mais de 2 décadas de experiência em tecnologia da informação, tem um profundo conhecimento em governança de TI, segurança da informação, liderou projetos focados em processos, auditoria, políticas organizacionais e além de ter sua expertise, né, em data privacy e security governance, ou governança de segurança, né? Então, com essa experiência, com esse currículo, com 2 décadas, nossa, é muito tempo, e muita experiência também, né, vivência, eu acho que César vai ajudar bem, né, a gente a contextualizar e introduzir esses aspectos para vocês. César, muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui. Como é que você chega aí para nossa conversa? Você está bem? Eu chego muito feliz, muito animado. São temas que, particularmente, eu gosto bastante, né? Falar de governança de TI, gestão de tecnologia da informação, segurança da informação, falar sobre dados, né? Ver essa evolução na utilização dos dados, né? Na valorização nela, né? Para o negócio. Então, assim, eu chego bem animado, né? E falar de dados, gente, é falar sobre ativo de organização, né? O principal ativo de toda a organização é um dado, né? Que ele pode gerar uma informação e essa informação pode gerar uma estratégia de negócio para você, né? E toda estratégia de negócio, ela tem o quê? Ela tem a confiabilidade, a confiança, né? E a segurança. E a segurança, ela está dentro disso, né? Dentro dessa parte de gestão de negócio e na proteção dos seus ativos. E qual é o principal ativo dessas grandes organizações? Dados, informações. Esse é o diferencial. Nossa, Duda, vai sair vários cortes, hein? Vai ser massa esse episódio, tô bem empolgado aí. César, a nossa primeira parte da conversa vai ser mais sobre introduzir o tema, né? Governança, segurança de dados, né? Segurança da informação também. Como é que você introduz, né, ou define a governança e segurança de dados, né, no contexto atual da tecnologia aqui no Brasil, na região? Não sei se no mundo muda a definição, mas como é que você contextualiza? Boa, excelente pergunta que você fez, né? A parte de tanto segurança da informação, governança de dados, até a própria de inteligência artificial, governança aí, são temas até um pouco mais antigos, né, quando se tratando de Brasil e mundo, né? Mas, porém, o balizamento dele no dia a dia do mercado, ainda a gente está em um processo de evolução,
né? Foi uma coisa bem interessante que aconteceu. Eu participei de um, de um evento, né? Só para você ter ideia, apenas 38% das empresas têm uma política voltada para a parte de segurança de informação de dados. Aí você vê o espaço de ter espaço e a possibilidade para se trabalhar com dados. Quando você eleva quantas delas, de fato, tem uma estrutura, né, de cybersecurity completa para proteger esses dados, esses ativos, apenas 57%. Isso foi falado numa palestra de uma grande empresa aí de cartões de crédito, que a maior preocupação mesmo é proteger os nossos ativos e o impacto dela diretamente na imagem da organização. Ninguém quer ter a imagem da sua organização estampada no jornal, não é? Então, assim, passa necessariamente por confiança, integridade e segurança. Então, quando eu falo em segurança, eu estou falando em proteção, eu estou falando em privacidade, eu estou falando de uma lei de LGPD que atende não somente as organizações, mas atende todos nós brasileiros no tratamento de dados, dados sensíveis e outros tipos de dados. Então, assim, eu acredito que o mercado brasileiro tem muito a avançar, tem espaço aí para grandes profissionais entrar nessa área de segurança, de governança, de cientista de dados. Há uma deficiência de mão de obra gigante, né? Vou dar um exemplo meu, né? Apesar de todo o conhecimento, eu fiz uma migração de carreira focada diretamente para a segurança. E as minhas duas últimas contratações foi de outras áreas que estão fazendo a total diferença, né? Então, assim, é o assunto do momento. Segurança da informação, segurança dos dados, governança de dados, cientistas de dados, inteligência artificial. E são assuntos que não tem mais como retroceder. Ou você está dentro dessa mudança ou você está fora. É simples assim. O Brasil, hoje a gente fala muito de agro, né? Quanto o agro está extremamente tecnológico. Quantos de dados que eles utilizam para fazer a melhor produção de seus grãos. Nós temos regulamentos do banco, pelo Bacen, né, onde os bancos podem trabalhar produtos específicos para todos nós, para visando o quê? A melhor experiência do usuário. Não tem como retroceder. Pois Né? é, Então, fazer governança de dados é, sim, trabalhar a segurança da informação e a imagem das organizações e dar 2, 3, 4, 5, 10 passos à frente. E quem não faz isso, está fora. Essa é a verdade. tem que saber jogar o jogo. E é complexo, ele é Exatamente. muito grande, e é como você falou, não é apenas a reputação, né? Tem que garantir a Não, confiabilidade, a segurança, disponibilidade desses dados. Eu fiquei pensando aqui, disponibilidade. na parte dos desafios, né? Eu acho que para fazer tudo isso, né, deve ter vários desafios que as empresas Tem. e as organizações devem ter, né, quando a Muito. gente fala de lidar com a gestão da segurança da informação. E eu acredito que deve ter algo mais especificamente para os dados também. Deve ter talvez um desafio muito grande aí. Olha, o grande desafio que nós temos, né, hoje voltado para dados, mas eu vou também fazer uma abordagem geral também, né? Nós temos uma lei de proteção de dados, que ela foi criada em 2018. Ela foi criada em 2018, né? E a vigência dela foi a partir de 2020. Então, esse amadurecimento, esse entendimento, está tudo a passos mais devagar, né? Isso tinha que ser acelerado, né? As pessoas falar em privacidade de dados, em proteção de dados, não inserir um dado seu num link que você não conhece, né? Isso acontece muito, né? As pessoas vê alguma propaganda, vê alguma notificação que não tem nada a ver com ela, vai lá e faz aquela inserção de dados. E hoje, como a gente vive no mundo virtual, gente, se lançar um dado seu indevido, você está lançando uma agulha no mar. Essa é a verdade. Então, assim, a primeira coisa que eu vejo, além de todo o entendimento da lei de proteção de dados e a aplicação dela, que já é um desafio gigante para as organizações, né, e o controle pelas agências, né, regulatórias, a gente tem uma questão de aculturamento. Você pode ter o melhor processo, você pode ter os melhores profissionais trabalhando com você, se você não tem o aculturamento
no gerenciamento dos seus dados. Não vai adiantar nada. Então, assim, e os tempos mudaram, né? Hoje, qualquer coisa, se você pedir um carro, você pede via aplicativo. O seu celular é um mega computador, né? E tá tudo no seu celular. E como você não pensa em gerenciamento de dados? Como você não pensa nos seus dados sensíveis? Como você não faz tratamento desses dados? E o mercado já atinou que isso é um grande diferencial estratégico. Só que o aculturamento precisa ser melhorado. Não é para a vida de trabalho, é para a minha vida pessoal. Um exemplo, seu CPF é único. Imagina se vazar seu CPF com seus dados. Olha o transtorno que vai ter. Isso é segurança também. Isso é segurança. Então é um assunto muito complexo. Quando eu falo de dados, né, e aí voltando para o lado de privacidade, proteção de dados, eu tenho um ciclo todo. Eu tenho que fazer toda uma coleta de dados, uma retenção daquele dado, um processamento e arquivamento daqueles dados, o compartilhamento daqueles dados, um compartilhamento decisivo para o negócio, né, e até mesmo a eliminação daqueles dados. Então, assim, é um assunto muito amplo, mas se você me perguntar qual o grande desafio, é a fomentação da lei, da LGBT, da lei de proteção de dados, né? E o amadurecimento dela dentro das organizações. E o aculturamento das pessoas. Eu confesso que ultimamente eu tenho tido um pouco mais de cuidado assim, com os meus dados. E tem alguns dispositivos que eles indicam certos traqueamentos de dados no seu dispositivo. Sim. Vou dar um exemplo. Quando você está... Eu estou usando aqui meu computador é de uma marca de maçã. Quando a câmera está ligada, ele tem um indicador físico e por software que a câmera está ligada. O mesmo vale a minha câmera, ela aparece ali um botãozinho que está ligando. Quando eu vou para o celular, que é da mesma marca, eu consigo saber quando certos apps estão traqueando os dados. Hoje a Apple até sugere que você opte ou não por permitir, né, o traqueamento de dados entre apps. Sim. Mas também tem de traqueamento de localização. Vez ou outra a Apple avisa, olha, esses apps aqui estão traqueando a sua localização. É isso mesmo? Você está deixando isso? Hoje eu reparo mais nessas coisas, sabe? Por que esse app tá me acompanhando? Não faz mais sentido, tipo... Aí às vezes eu removo, assim. Eu ainda tô... Pode Foi falar. impressionante uma coisa que você falou, Caio. Assim, eu passei a me preocupar muito mais também com a minha exposição mesmo, né? Quando a gente fala em redes sociais, né? Enfim. E uma coisa que eu trouxe para minha casa, eu falei, gente, na casa a gente tem um orçamento para tudo, né? O orçamento para alimentação, para conta de água, para conta de luz. Eu gosto de falar para as pessoas no dia a dia, para elas entenderem. E eu tenho um pai de 69 anos, né? E a gente tem que instruir ele, né? Fazer toda a instrução para que não aconteça. E eu preferi, aí uma preferência minha, né? Cada um tem a sua preferência em questão de aquisição de ferramentas. Eu preferi pagar. Eu tenho X orçamentos, por quê? Porque lá minimamente os meus dados, acredita-se, né? Vai ter algum tipo de segurança. Então, quando alguma situação acessa o meu, por exemplo, Facebook, Instagram, LinkedIn, automaticamente precisa de uma autenticação via celular. Então, estou colocando uma, duas, três camadas a mais, né? Então, eu separo, vamos falar assim, um valorzinho na minha conta para ter que pagar essas configurações, porque, igual eu falei, o mundo é virtual. Uma vez que tem esses vazamentos de dados, o dano pode ser grande, né? E ter diversas dores de cabeça. Então, eu acho que vale a pena você investir. Para a pessoa física, vale a pena investir. E para a pessoa jurídica, essas grandes empresas, segurança não é custo. Segurança é investimento. É uma pergunta que eu sempre faço. Quanto que a sua empresa faturou? Ah, minha empresa faturou 200 milhões, 300 milhões. Tá, mas desses 300 milhões que sua empresa faturou, quanto de fato você investiu para a segurança daqueles dados? E se esses dados vazarem, qual é o transtorno que você vai ter? Ninguém quer ver sua cara estampada num jornal em rede nacional.
É o prejuízo da imagem. Aquele sequestrador ali vai te pedir uma fortuna. Já teve várias situações no mundo de grandes empresas, empresas gigantes, pararem a sua produção. O sequestro de dados, o sequestro de informação, né? Tem grandes empresas, no Brasil já aconteceu, né? E foi devidamente publicado aí para todo mundo. Então, assim, pensar em privacidade, pensar em proteção de dados é mais do que uma estratégia de negócio, é a garantia da continuidade do seu negócio. E para isso não é custo, é investimento. César, você falou aí, eu fiquei pensando aqui, eu sou da área de design. Na verdade, eu vim da área de ciência da computação que me encantei e me apaixonei ali pelo design. É, Tem uma frase muito famosa que é de um executivo da IBM, que é tipo assim, um bom design é caro, mas você já viu o preço do mau design? É, E isso é péssimo, porque às vezes a gente acha que é um custo, mas na verdade está sendo um investimento, né? E aí a frase dele é o seguinte: bom design é bom negócio. Quanto mais assertivo, enfim, não apenas aspecto visual, mas funcional, melhor para a empresa, melhor para todo mundo. E aí seguindo um pouquinho adiante nas perguntas, eu fiquei pensando aqui sobre a evolução e o impacto disso, né, nas decisões de negócio, que é justamente o que a gente está falando, né? Bom design, bom negócio. Acredito que boa segurança também é um bom negócio também. De que sim. forma a governança de TI, né, e governança de segurança da informação, InfoSec, né, estão evoluindo aqui no Brasil? Como é que isso impacta, né, o modelo de negócio das empresas, ou as decisões de negócios das empresas, por assim dizer? É, boa também, isso é muito legal, né? Está acontecendo um grande movimento no Brasil, né? Isso, de ter um investimento muito forte na área de segurança da informação por causa da disponibilidade do seu negócio, da garantia do seu negócio, na imagem do seu negócio, na parte legal. Se você for pensar bem, toda empresa hoje que vai contratar algum produto de outra empresa, ela pede que aquela empresa tenha determinados controles, né? Olha, você tem uma ISO 27001, você tem um controle de plano de continuidade do negócio, você tem um controle de plano de mudança, para quê? Ela não quer fechar negócio com uma empresa que minimamente não tem segurança de sua plataforma ou do seu produto. Então, isso passa por estratégias voltadas para a área de governança de segurança, para a área de cibersegurança, para a área de privacidade, porque muitas vezes a plataforma absorve dados daquela organização. Então, assim, investir em segurança de informação, a evolução da área de segurança da informação é um caminho sem volta. Mas o que acontece? As empresas também têm grande dificuldade, algumas, né, têm dificuldade de entender o valor agregado que você tem em uma área robusta de segurança da informação. Então, esse é um processo contínuo de amadurecimento. Eu falo o seguinte: ou vai pelo amor ou vai pela dor. Tem gente que aprende pelo amor e pelo investimento necessário, porque partes interessadas e acionistas pediram aquilo ali, né? Pediram aquele investimento de controles, de boas práticas globais. A ISO é global. A ISO é uma certificação global, entende? 27001 a 701, né? Ela tem seus controles aí muito fortes com a questão de dados. Então, assim, está tendo um movimento, uma evolução de investimento forte na parte de segurança da informação, investimento forte nessa parte de governança de dados, de entendimento de dados, né? E para quê? Para alavancar novos produtos, né? Alavancar experiências interessantes para os usuários e principalmente confidencialidade e continuidade do seu negócio. Você imaginou, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo, estou focado muito nisso, um momento Natal agora, no dia 24, dia 25 de Natal, uma operadora de cartão de crédito parada por 5 minutos. Olha o prejuízo que ela vai ter, né? Olha o prejuízo que ela vai ter. É É gigante, muito dinheiro. perto se ela tivesse investido nessas premissas que eu falei de vocês, de segurança, cyber, uma governança de dados e tendência. Então, assim, essas empresas hoje, elas estão, assim, visualizando que tem que investir.
E ao mesmo tempo que tem que investir, ela está buscando fornecedores que investiram. Ela vai cobrar se o fornecedor dela tem os controles necessários. Se não tiver, infelizmente não dá para fechar o negócio. Então, assim, o Brasil está evoluindo, tem que evoluir mais, mas nós temos um porém, uma deficiência de mão de obra. Você nunca viu tantas empresas ou jornais falando em patrocinar cursos de tecnologia de informação para estudantes ou incentivar ele buscar cursos de tecnologia e inovação. Na minha época, a gente lá 2003, 2007 não tinha isso, a gente fazia porque gostava. Hoje há um incentivo, hoje pela manhã, num canal de televisão, falou lá sobre cursos de tecnologia da informação. Para quê? Para ter mão de obra. E tem um detalhe, essa mão de obra voltada para esses viés de segurança da informação, IA, governança de dados, né, privacidade e proteção de dados, geralmente são mão de obras extremamente disputada no mundo, não só Brasil, no mundo. Então, isso é um ponto de interrogação. Nós temos que preparar as pessoas para esse novo mundo que adivinha que é extremamente virtual, porque não pode ter um apagão tecnológico. E isso é previsível. Porque falta, né? Então, aí quem está ouvindo a gente, uma dica aí. Invistam em conhecer mais sobre segurança e Invista privacidade em de dados. conhecimento, né? Não tenha medo, né? Tem aqui, por exemplo, na área de segurança que eu trabalho, a gente tem pessoas que fizeram essa migração, se deram muito bem, pessoas que conquistaram seu espaço dentro de SI e estão brilhando, estão voando, né? E investe sim nessas áreas que, primeiramente, pelo desafio que ela traz. Eu acho que tudo que é desafiador é mais interessante, pelo menos eu gosto do que é desafiador. E segundo, pelo mercado mesmo, né? Uma possibilidade a longo prazo de você estar no mercado. E é isso. Além desse aculturamento, tanto da empresa quanto do usuário, a questão de você formar grandes profissionais para trabalhar nisso. Sim, com certeza. E é uma área que está evoluindo, né? Uma área que está em constante evolução. Então, como você disse, é sempre um desafio novo, é sempre uma novidade, uma coisa nova para você aprender, para você se atualizar, para ficar por dentro do que está acontecendo. Sim, é uma área que está sempre evoluindo. E outra coisa, né? Por exemplo, você fala, César, o que você imagina daqui 18 meses, daqui 2 anos? Eu vou falar com você, não sei, porque tudo se transforma nesse mundo dinâmico, nesse mundo louco. Então, assim, vai surgir novas tecnologias, novas plataformas, aceleramento de amadurecimento, né, de mercados, né? Por exemplo, quem diria que o agro do Brasil, que era uma coisa tão assim, tão mais rústica, mais manual, hoje você compra uma máquina lá toda tecnológica, ela custa 2, 3, 4 milhões de reais e ela faz o processo ali em questão de poucas horas. Então, assim, o mundo é muito dinâmico e você tem que acompanhar esse dinamismo. Claro, com saúde, tá, gente? Tem que Sim. acompanhar esse dinamismo, porque, assim, é uma coisa que não volta. O seu celular tá tudo na sua mão, todo o seu controle tá aí. Então, assim, o que eu vejo para 18, 2 meses, é uma incógnita, mas eu sei sim que tem muito trabalho para ser realizado. E olha, dados, governança de dados, cientista de dados, segurança aí da informação, que trabalha dados, né? IA, que deu uma parada ali, uma parada assim, técnica para discutir políticas e diretrizes, porque ela pode sim também ter um ônus e ter um grande bônus dela ali. Então, assim, são situações que veio para chegar e estão aí e vão fazer parte do seu dia a dia. Não tem como voltar. Exatamente. E quando a gente fala de IA, a gente fala de dados, né? Porque tem Dados. se falado muito A IA nessa... generativa, ela aprende sozinha com os dados dela. Sim. A gente vai inserindo, vai tendo aquela conversa e automaticamente ela vai aprendendo sozinho. Esse que é o viés da IA, né? E aí que tá, até quando? Qual é o limite dela aprender sozinha, né? Qual o limite de uma IA?
Quem vai estabelecer esse limite de uma IA? Ela vai Pessoal. trabalhar, ela trabalha dados a todo momento. E uma coisa bem interessante que na Blip, na empresa que a gente trabalha, já tem uma política de IA generativa. Já existe uma preocupação antes, né? E com o IA, a IA generativa, já tem essa preocupação. Nossos produtos têm IA, mas nós também temos que ter diretrizes, controles, regulamentações, porque também é uma exigência do mercado. É uma exigência do mercado para estabelecer padrão, inclusive até padrão de qualidade. Exato. Até padrão de E César, qualidade. quando a gente fala de privacidade de dados e segurança de dados, a gente está falando da mesma coisa? Ou a gente está falando de coisas diferentes ou coisas que se relacionam? É coisas que se relacionam, né? Não necessariamente proteção e privacidade são termos muito em conjunto, paralelo, né? Mas são termos que se relacionam. A proteção do dado é a ação de você proteger aquele dado, né? Aquele dado foi consentido, ele está aqui, você vai tratar toda a questão da ação de proteger aquele dado, né? O arquivamento daquele dado, fazer a criptografia daquele dado, né? Então, assim, a privacidade de dado é a aplicação de regulamentos para aqueles dados, dos requisitos regulamentados, dos requisitos de tratativa para aquele dado, né? Você aplica todas as regulamentações e requisitos para aquele dado. Então tem essa diferença sim, né? A proteção é o ato de proteger, você garantir que aquele dado está devidamente arquivado, e a privacidade é a garantia de ações de diretrizes e regulamentações que são aplicadas a ele. Então, quando a gente fala, por exemplo, você falou das ISOs, né? A gente está falando da privacidade de dado ou da segurança do dado? Olha, é uma coisa bem interessante, as pessoas confundem, mas elas super se complementam. Por exemplo, a ISO 27001, ela fala de um sistema de gestão de segurança da informação. A ISO 27001, desculpa, ela fala de um sistema de segurança da informação. A ISO 27701 é focada para privacidade e proteção de dados. Mas ali nós temos regulamentações e controles que se complementam. Por exemplo, na ISO 27001, ela fala sobre desenvolvimento seguro, ela fala sobre cópia segura, ela fala sobre criptografia, ela fala sobre gerenciamento de risco, ela fala sobre classificação da informação, que de alguma forma envolve o tratamento do dado ali, né? Envolve o tratamento do dado, todo um tratamento e ciclo de um dado. E a ISO de privacidade e proteção, ela vai falar do data map daquele dado, como que aquele dado é coletado, como ele está mapeado, qual o tipo de dado que ele é, se é um dado sensível ou não, como é o processamento daquele dado. Então, na verdade, a ISO 27701, eu vejo ela muito como complementar da ISO 27001, né? Então é muito bom quando você implanta um framework desse da ISO 27701, você está sinalizando ao mercado que você quer adotar as melhores práticas para a tratativa dos dados. Então, é o que aconteceu com a ISO 27001. A gente sinalizou para o mercado que a empresa ela quer adotar as melhores práticas de segurança para proteger os seus ativos. É uma sinalização ao mercado. E esse investimento ele tem um contraponto. Você vai investir em uma empresa que se preocupa em proteger seus dados ou você vai investir em uma empresa que não tem nenhuma preocupação? É um cheque em branco. Total. E aí, para quem não sabe, gente, ISO é um sistema de padronização, né? E a gente tem as ISOs de segurança e privacidade de dados, que vem padronizar como que as empresas vão lidar com os ativos das pessoas, né? Como que elas vão lidar com o armazenamento desses dados, o descarte desse dado, a privacidade mesmo, né? Então, é bem interessante, né? Uma coisa também, Duda, que as pessoas me perguntam, principalmente empresas que não têm a maturidade suficiente que outras empresas têm em segurança da informação. Então, quando eu falo, olha, a empresa minha tem X pessoas, nossa,
mas é um setor muito grande, né? Tem muita gente. Não, gente, a gente tem muita demanda e tem muito espaço para muita atividade. Mas tem outras empresas de mercado, tem 2 ou 3 pessoas. Então, o que eu oriento? Faça um assessment da sua segurança, né? Vai no mercado, busca uma empresa que vai fazer toda uma avaliação de um gap análise, quais os seus gaps tem, né? Porque, por exemplo, ali tem informações de dados sensíveis, né? Dados pessoais, dados que não pode ser divulgado. E aí, como você está protegendo isso? Você não está protegendo? Então existe um risco, né? Existe uma vulnerabilidade. Então, busca um assessment. Primeira coisa que você tem que fazer é um assessment para saber em que situação você está. Aí vamos para o lado mais popular, que eu acho que informação e conhecimento é vida. Você já perguntou quando um repórter vai e fala: olha, a gente está aqui, tal, aconteceu isso, mas os dados de saúde da pessoa não foi divulgado. Aí, primeira coisa que dá a entender, né, para uma pessoa com CEOzinho, igual meu pai e outras pessoas que estão em casa, nossa, mas não divulgaram, a gente tem aquela preocupação, que hospital é esse? Deveria ter divulgado. Não, gente, ele não pode divulgar aquilo ali. Aquilo ali é um dado sensível, né? A questão de saúde dele, toda a parte de saúde dele é uma informação que está amparada pela Lei de Proteção de Dados. Então, você não pode divulgar o estado de saúde daquela pessoa, a não ser que não tenha uma autorização. Então, assim, é o trabalho do aculturamento, que eu explico. Olha, não é o hospital lá não tem nada a ver com aquela situação. Ele está simplesmente seguindo a lei, né? Você não pode estar fazendo divulgação de dados políticos, que são dados civis, dados de orientação sexual, e entre dados de etnia. Você não pode, porque a lei ela protege essas pessoas, né? E tem que ter um consentimento dessa. Então, assim, é o que eu volto, né? As empresas que não têm maturidade suficiente, façam um assessment. Tem grandes empresas do mercado para você ver aonde está seu gap, né? Qual é o risco que você tem, qual é a vulnerabilidade que existe, e as pessoas que querem entender mais, buscar o conhecimento sobre o que é essa questão de privacidade e proteção de dados, e como ela pode afetar o seu dia a dia. Sim. E para quem está ouvindo, né, César, como é que a governança de TI, governança de segurança de informação, InfoSec, ela está evoluindo aqui no Brasil, e principalmente assim, olhando para o impacto nas decisões de negócio? Você acha que uma estratégia de segurança e governança de dados é algo competitivo para as empresas? Sim, totalmente, totalmente. Vamos pensar bem que todo produto que você faz, imagino que você lança no mercado um produto que não teve uma avaliação de requisitos de segurança da informação. E aquele produto que não teve uma validação de requisito de segurança da informação, ele pode ter algum tipo de vulnerabilidade. Da mesma maneira que tem 20, 30, 40 pessoas aqui protegendo aquele produto, tem que ter várias outras pessoas do outro lado que vão buscar essas vulnerabilidades para extrair o máximo de informação possível daquilo ali, né? Então, assim, a parte da InfoSec, e aí eu ressalto também Cybersecurity, elas têm uma preocupação extrema para validar todos os requisitos de segurança e proteção daqueles dados e da plataforma, para aquilo ali não ter ou minimizar, né, o mínimo de vulnerabilidade, um pouco de vulnerabilidade, né, e que aquilo ali, né, e que nossas ações sejam cobertas em cima de qualquer produto, né. Por exemplo, a empresa que trabalhamos, né, ela lança produtos, ela tem suas prateleiras, e aquilo ali tem uma avaliação de requisitos de segurança, né, para mitigar toda a questão de risco, para mitigar toda a questão de vulnerabilidade. E é uma tendência da empresa, todas as empresas, é buscar uma validação das áreas de segurança da informação. Outro ponto também, na questão de agregar valor, todo dado ele pode gerar uma informação. Então, dependendo do que você consome, dependendo do que você insere, dependendo de suas movimentações, você está dando uma informação estratégica para o lançamento de um novo produto. E aquilo ali gera o quê? Business para a empresa, dinheiro para a empresa, né? Você pode perceber, aí eu vou de uma forma muito mínima, assim, básica, né? Você vai lá, entra num site de compra,
e dá 10 cliques naquele produto, né? E vai e olha o outro. Aquela plataforma já entendeu que você tem um histórico nela, né? Que você pesquisou sobre aquela ali, você inseriu informações sobre aquela ali. Na próxima vez que você entrar naquela plataforma, automaticamente ela vai lançar aquele produto para você que pesquisou, se não colocar uma promoção para você lá, né? Ou um cupom para induzir você comprar. E aí é uma mistura de inteligência artificial, né, de um data analytic, né, de uma análise de dado, né, e previamente, né, de requisitos de segurança muito fortes, né, em cima daquela plataforma que não te comprometa a disponibilidade dela, né? César, eu fiquei pensando aqui sobre essas inovações, as soluções, como é que elas podem ser diferentes, né? Tem aquela famosa frase, né? Que sonhar grande, sonhar pequeno, é tudo igual, tem que sonhar do mesmo jeito. Mas eu acho que para a segurança da informação e dos dados deve ser diferente, né? Como é que a segurança dos É, dados pode variar, né? Em pequenos e grandes conjuntos de dados? Tem diferença? na verdade, assim, eu não vejo tanta diferença, né? Para mim, dado é dado e dado tem que ser protegido, entende? Tem que ter lá a sua criptografia, anonimização quando for necessário, né? E você falou uma coisa bem interessante, tá, Caio? Sonhar é sonhar. Ser grande ou pequeno não tem que sonhar. O importante é a movimentação dessas empresas pequenas, né, ou médias, né, para buscar estar aderente à lei, né? Tem uma lei no país sobre isso, né? E estar aderente às principais ferramentas aí de segurança da informação, né? Então, assim, o ato de você buscar e se enquadrar numa lei ou em ferramentas que atendem o seu negócio já é uma ação muito positiva e muito boa para a sua imagem. Então, assim, eu não vejo muito diferença entre pequena, grande, pequena, média e grande informação. Eu vejo a situação seguinte: qual é o impacto se aquele dado vazar para a imagem ou para aquela pessoa? E aí depende de pequena empresa ou de grande empresa, porque isso pode acontecer no âmbito das três. E aquilo ali, se caiu na internet, caiu no oceano. E as proporções já estão tomadas. Eu olho a segurança, ela como um todo, né? Então, a tratativa é direcionada para esses três skills, para esses três tipos de empresas, sim, né? Ela pode trazer grandes impactos também. Outra coisa bem interessante, aí voltando um pouco para a segurança da informação, né? As pessoas têm as pessoas têm o hábito de compartilhar dados, né? Ou compartilhar informações. Algo simples aqui conversando. Fui lá no local da empresa e tirei uma foto. Aí naquela foto estava o quadro falando da estratégia organizacional financeira da organização. Aí metade do LinkedIn já viu aquela foto. E você acredita que nós temos controle para isso dentro da ISA? Dentro da ISO, que é a questão de mesa limpa, que o seu quadro tem que estar todo apagado, o seu notebook tem que estar devidamente fechado, a sua impressora não pode ter arquivo. Então, assim, a preocupação com dado e com a informação, ela tem que estar em todos os âmbitos da empresa, porque aquilo ali pode trazer até um prejuízo de publicação de uma estratégia da sua organização. E já aconteceu. Já aconteceu. Já César, Assim, aconteceu com você? hã? Já aconteceu pessoalmente com você, sim, a empresa Comigo que você não. Não, trabalhou, assim, né? eu já vi várias situações, acontece naturalmente, né, gente? Porque, assim, a pergunta que a gente faz numa área da segurança é: não vai ter ameaça? Não, eu não vivo de ilusões. É quando essa ameaça vai vir, quando ela vai chegar. Aí o que que fica? É se estamos preparados para suportar, né, e controlar essa ameaça para que não atinja as pessoas, a família envolvida e toda a organização. Então, o time de segurança da informação, quando ela preocupa com essas ameaças, na verdade, é muito no intuito também de não deixar que isso impacte.
né? A gente ter minimamente o controle disso. Por isso que a gente sempre estuda, busca certificações, sempre está alinhado com o negócio, tenta entender o produto também nosso. A gente também faz pen testes, né, que são aqueles testes dentro das ferramentas para ver se existe algum tipo de vulnerabilidade que ali no momento não foi descoberta. Então a gente se prepara. Mas a ameaça ela existe, você está no mundo virtual, ela existe, Uhum. ela não é eliminada. Total. Eu perguntei justamente porque, por exemplo, nesse exemplo da foto, é o colaborador que tira a foto, né? Não é a É, pessoa da é, segurança da informação, é o é. colaborador que não foi aculturado, que não Não foi sabe, né? Que não sabe aculturado, que não pode. não pode. Agora, uma coisa interessante, né? Muitas vezes ele passou por um treinamento, ele assinou um documento, né? Que você tem que assinar um documento e ele não percebe que aquilo ali tinha uma informação por trás. Outra situação, aí um dado bem interessante, que quando eu participei da Security Leader, situações que mais se perderam dados foram o momento de offboard, saída de profissionais. 80% Acontece desses dados. muito. Nossa, Acontece acontece muito. muito. E isso é um crime. É um crime, né? Porque aqueles dados, aquelas informações, é de propriedade da empresa. A pessoa pode ser processada, tem lei para isso, né? Então isso é um crime. Então, assim, a todo momento a gente está vigilante. Existe uma vigilância sobre isso, né? Por exemplo, né, um alto número de downloads não explicado. Por que aquela pessoa está fazendo um download, né, um tráfego de dados ali muito forte que não é que não é normal? E aí a ferramenta vai lá e sinaliza, olha, tem algo que é normal, tem algo ali anormal e que a gente tem que olhar. Então a grande pergunta é, e a reflexão que também fica, quando e como seremos atacados, né? E que nós estamos preparados para isso. Nós estamos devidamente preparados para isso. É o mundo, é a transformação. Ou você faz parte da mudança, ou você é consumido por ela. Isso vale para sua vida pessoal e vale para sua vida profissional. Ou, eu fiquei pensando aqui, tem um restaurante meio que famoso aqui perto de casa, e esses dias eu vou até mencionar, enfim, tem a Casa do Porco. É o quinto melhor, até é bom, porque vai que alguém escuta a gente aqui, né? Caiu aqui por Casa do Porco. Eu moro próximo da Casa do Porco, aqui em São Paulo. E recentemente o chefe Juan e a Janaína abriram um novo restaurante, chama Merenda da Cidade. E aí, a ideia é ser tipo uma merenda. Não sei se você já foi. Você conhece, César? Você tá balançando com ele? Você Não, já foi lá? não conheço. É que é bem bom. Os dois são bem bons. E aí, lá você faz o pedido do caixa logo na entrada, você faz o pedido, entra no restaurante e pega. Mas logo no caixa tem, tipo assim, plano de contingência. Pá! E aí é muito para casos de incêndio ou alguma coisa. Sim, Eu nunca parei pra segurança pensar. física. Exato. Tipo assim, eu nunca parei pra pensar um restaurante ter esse tipo de coisa. Aí hoje eu consigo ver, parece que quando você entra em alguns níveis de restaurante, eles começam a ter algumas normas. Assim, eu não trabalho em É, cozinha, não sei como é que é, mas é interessante ver, né, como é que eles se organizam e tentam favorecer, né? Deus livre acontecer alguma coisa, mas se sim. acontecer, né, estar preparado para. Eu acho que é esse o intuito, né, da Você fala. você levantou um ponto bem interessante. Além tem a norma de segurança física, né? Que tem extintor, câmera, a porta deve ser devidamente fechada. O coleguinha não pode abrir a porta para você, você tem que pegar o seu crachá e abrir, né? Que a gente vai e fala, porque senão qualquer um vai e entra. E tem um plano de continuidade de negócio, que está tudo via nuvem também, né? Hoje tudo é via nuvem. Todo o negócio é via nuvem com redundância para outras zonas, né? De clusters aí, né? Para manter um negócio máximo de disponibilidade. Então, minimamente, as empresas estão adotando essas boas práticas globais, né? E aí vai desde um restaurante, a uma empresa de peças, a uma farmácia, grandes hospitais que estão adotando, bancos, né? Bancos é muito rígido com isso, porque é a regulamentação do Bacen também, né? E outra coisa, né, para a gente que tem muitos bancos como cliente, a gente tem que dar
ter um feedback desses controles, ter uma auditoria com eles também. Então, porque eles querem a garantia dos seus dados e das suas informações. Então, não tem como. Hoje, tudo é dado. Hoje, tudo vai para o dado. A prevenção, a segurança, a privacidade, a proteção. Aí eu te faço uma pergunta, tá, Caio e Duda? Aí fica uma pergunta aí para os demais também. É, alguma vez alguém leu a política de privacidade, do termo lá de aceite que a pessoa dá? Ninguém Pois é. lê a política de privacidade. A pessoa está preocupada mais com o horóscopo dela do dia do que Não, saber que o calma. dado dela está sendo utilizado para mil outras coisas. Calma. Ninguém. Hã? Eu ia dizer que na empresa que a gente trabalha, a gente tem um Hã? treinamento que faz parte do onboarding. A gente tem que ler vários documentos e atestar que a gente leu esses documentos, inclusive os termos de Sim, sim. privacidade. E, apesar de serem longos, É, são muito interessantes, que explicam como é que é as nossas sim. políticas, por aí vai. Então a gente leu, no caso do nosso contexto. Nesse caso, a A gente Não, leu gente sim, leu da não. empresa, mas eu tava da empresa. pensando, né, tipo, desses A gente aplicativos que lê. você assina, essas coisas assim, né, que você instala, É, onde que você já, Opt-in. como o César disse, foi lá no site aço.com, foi fazer seu mapa astral, você tá dando seu dado a hora que você nasceu, o dia que você você está dando seu nasceu, dado. e que Olha, eu fico pensando, César, e aí se hum, me diz se já tem algum movimento nessa onda. É porque é muito ruim de é ler. muito Eu já difícil, vi é um longo, movimento é chato. que, tipo assim, documentos jurídicos, a galera do design tá tentando trazer um pouco mais para uma linguagem mais acessível, sabe? Esses documentos, esses termos, a gente não tem uma galera advogando por isso, as pessoas precisam ler. Todo mundo precisa Sim, ler. Mas, por favor, traz de uma forma que as pessoas consigam ler, porque aquilo ali é tipo pula, tipo, é muito difícil. é. É isso que eu falo, assim. A gente tem que ser um grande facilitador. Eu também acho complicado você ler. Para cada coisa que eu instalo, tem que ler uma política ali. Mas eu tenho que ler. Mas eu acho que a gente é um ponto de aculturamento, melhorar a escrita, porque muitas vezes também tem termos técnicos ali que uma pessoa no dia a dia, não, eu vou dar um exemplo do meu pai, não vai entender, né? E quer saber lá na plantação dele se vai, o que que tem que investir, x, y, z. Mas é um ponto que tem que ser trabalhado, né? Deixar uma política de segurança e privacidade, proteção de dados mais clara, mais didática, mais Sabia didática. que aqui no Brasil existe não é uma lei ou algo do tipo, mas está se encaminhando para, existe uma técnica de escrita que tente adequar as leis para que ela seja de uma forma mais acessível. A embaixadora disso é Heloísa Fischer, aqui no Brasil. Ela é baseada em uma abordagem do inglês, que é inglês puro, plain English, chama linguagem simples. E a ideia é que seja uma forma, né, com que as instâncias do governo possam aderir às diretrizes de escrita e que facilitem o acesso à informação das pessoas. E aí tem até alguns cursos, acho que um deles está disponível, acho que é no portal do governo mesmo. Se você jogar linguagem simples Heloísa no Google, você provavelmente vai chegar no curso dela. E ela tenta ensinar as diretrizes, dicas, técnicas de escrita, né? E aí o que ela está tentando fazer é que instâncias do governo possam aderir a essa forma de escrever, né? Recentemente houve até um caso que viralizou na mídia de uma juíza pedindo para uma pessoa chamar ela de Vossa Excelência, né? Eu E aí vi, isso gerou, você viu esse caso de gerar eu um vi, eu debate achei, para. eu vou dar minha opinião, achei deselegante, né, desnecessário, mas enfim. Pois é, foi tenso, mas aí houve um debate, né? Tipo assim, às vezes a pessoa está dando o devido respeito, né, para a situação. E aí o juridiquês, né, ele também pode ser flexibilizado. Algumas pessoas são Olha, humildes, elas não têm, às vezes, as mesmas formas ou vocabulário para lidar com tais circunstâncias, né? E aí foi um pouco pesado até a juíza entrou com atestado médico e tal. Mas é eu vi. complexo, é um convite para a gente refletir, né? Tipo, às vezes tem situações que
só a forma de falar, o acesso à informação pode permitir o acesso, como também pode bloquear, né? Tirar o acesso da pessoa. Às vezes uma informação não clara, por exemplo, numa questão de financiamento imobiliário, né? Se não ficar aquela decisão ali, vai mudar a vida da pessoa. O Vai mudar a financiamento vida da imobiliário pessoa. é uma coisa a longo prazo, geralmente, e às vezes é muito dinheiro. Então, se não está claro, enfim, ficam fabulando aqui, linguagem simples e por aí vai. César, você ia comentar? Eu ia comentar o seguinte, a gente investe também nisso na área de segurança. Vocês podem perceber que a gente sempre lança um videozinho mais descontraído, porque assim, no dia a dia, a gente trabalha muito a linguagem técnica, né? Então a gente usa muito o termo técnico. E a pessoa que está absorvendo aquela informação, ela não vai entender aquilo ali. Então nós tivemos a preocupação na época de contratar uma agência para isso, né? Para trabalhar todas as nossas campanhas e trazer uma pegada mais jovem, mais descolada. Tanto é, eu acho que vocês já viram o rap de SI, né? Um papo mais aberto, mais descontraído, Ficou muito bom, porque vale ficou muito dizer. bom, porque a gente percebeu que quando estávamos na frente disso, ficava um pouco mais cansado, um tempo que o pessoal não entendia. Então, assim, vamos trazer isso para uma linguagem mais do jovem, do pessoal, que eles possam entender e, ao mesmo tempo, nos ajudar a praticar o aculturamento do GS. E deu super certo. Esse rap aí, por exemplo, foi um sucesso, foi um sucesso. A gente também tem uma preocupação com os palestrantes, orientar eles a não utilizar tantas linguagens técnicas. A gente está falando de uma empresa multidisciplinar, né, de várias atividades, né? Então, o que eu posso entender, o outro necessariamente não vai entender. Então, assim, usar a linguagem aonde que a comunicação fica clara para todos, né? E isso veio de uma frente de InfoSec, da área de governança, da área de segurança de dados. Partiu da área de InfoSec e partiu da área de privacidade e proteção de dados, né? Essa questão de fazer uma adoção de uma linguagem mais simples, porém clara e que passa o recado necessário. César, você foi mencionando algumas áreas aí e dependendo do tamanho da empresa, são várias áreas, né? Tem empresas maiores, tem Não, empresas menores, por aí vai. E eu fiquei pensando aqui se tem diferenças significativas, né, nas estratégias de segurança da informação ou cibersegurança, né? Será que existe essa diferença entre setores e tamanhos de empresas na proteção de dados ou até mesmo informação de negócios? Eu sei que você já explicou um pouquinho, mas eu queria explorar um pouquinho mais essa pergunta. Será que a gente ia sim, falar? existe sim, existe diferenças de tratativas da área de segurança com determinadas áreas. Alguns processos, elas são comuns a todos, né? Eu vou te dar um exemplo de processos aí. Por exemplo, um processo de classificação da informação, se ele é interno, restrito, público e confidencial, ele vale para toda a organização. Algum processo, uma norma voltada para mesa limpa, né, por exemplo, né, você fechar o seu notebook, né, você não deixar nada no quadro, ela vale para toda a organização. Mas quando a gente tem, por exemplo, uma norma de criptografia, ela é muito mais focada para o público de data analytics. Ali tem as boas práticas, né, globais, né, as boas diretrizes, o que deve ser seguido e o que deve ser adotado. Então, quem vai usar basicamente é a área de data analytics juntamente em conjunto, né, com a área de desenvolvimento. Nós também temos, por exemplo, uma norma de desenvolvimento seguro, que ela é especificamente para a área de desenvolvimento da empresa, né? Que ali fala, olha, quais os processos de desenvolvimento de forma segura, como deve ser conduzido, né? Como você deve fazer, por exemplo, adotar os requisitos de segurança ou os requisitos de boas práticas de desenvolvimento, né? Sem gerar algum tipo de impacto. Tem normas, né? Que são válidas para determinados setores e tem normas que são válidas para determinadas áreas. Mas aí o que é interessante, né? Os frameworks, eles são adaptados ao negócio da organização, né? Não é porque eu trabalho numa empresa de tecnologia da informação que eu vou conseguir seguir 100% daquilo ali que eles estão colocando, né? Eu posso fazer uma adaptação daqueles pontos que eles estão colocando e estar em compliance,
né? Então, essas questões de certificado, da certificação que eu dei para vocês, elas são válidas para todos os âmbitos das organizações, né? Banco, válido para empresas agrícolas, válida para grandes empresas de farmácia, e aí você tem que adaptar o seu negócio. Ela é adaptativa, né? Sem perder a questão do compliance. Sem perder a questão. Eu não sei se eu consegui te responder. Você consegue sim aplicar normas que valem por um ou dois setores, ou para vários setores, e, né, ou para várias empresas com determinado segmento, ou segmentos diferentes, né? O importante é que minimamente esteja compliance com aquelas diretrizes que estão sendo colocadas. Eu diria que você respondeu sim, até mesmo porque, como você falou, elas precisam ser adaptativas. E eu acho que entra uma figura como você, por exemplo, para guiar Sim, e adequar, né, a empresa às necessidades dela, ou ela e eu vou te entender as falar uma necessidades coisa. dela. Pode falar. Você deu um checkmate interessante, O que foi que eu né? fiz? Não, você deu um checkmate interessante. Porque eu, como governante de TI, fui para a área de segurança da informação, fiz essa migração. Porque a área de governança de TI é uma área que dá direcionamento estratégico. Os processos não são tão dinâmicos, são mais padrões. Ela segue processo. A governança ela dá um direcionamento de visão de negócio. Então, quando você leva isso para uma área extremamente dinâmica, você acaba imprimindo um ritmo mais de negócio, de padrão, né? De compliance. Tem que estar compliance. Né? Porque eu vou responder isso para uma auditoria interna, eu vou responder isso para uma auditoria externa. Né? Eu não sei se você sabia, eu também sou auditor líder da Blipper. Então, quando a Blipper passa por todo um processo de auditoria, quem acompanha o auditor sou eu que Eu respondo, já eu e mais. participei, já Já fui participou? auditada, já, Já foi editada? Foi por mim ou foi já. por outro? Foi você mesmo. Foi eu. Então, Aham. assim, é essa frente de compliance, né? Que eu também. Então, todo mundo naquele momento de autoria, né? Tem aquele medo, aquele frio na barriga. O que que eu vou falar? Posso prejudicar? Mas por trás dos bastidores vai ter uma figura igual o César que vai conversar com o auditor e vai alinhar todos os pontos, né? Porque a gente sabe que no momento a pessoa pode estar nervosa, ou não conseguiu demonstrar, o lado emocional não está interessante, né? Nossa, auditor. Então, essa parte de compliance, de governança de dados, de segurança da informação, de ciberseguranças, de segmentos de diretriz, ela está muito ligadas, depende do nível. A governança corporativa e a governança de TI, ela está muito comprometida com o gerenciamento de serviços e a qualidade de entrega, não que essas áreas não estejam, e a qualidade de entrega e o cumprimento dos processos. César, eu vou ser super sincero com você. Eu sempre sou, né? Mas Sim, nas minhas falas eu tento sempre ser transparente. A Duda, a gente já convive no mesmo time, temos a mesma liderança, a gente sim, tenta ser sempre transparente. O que eu tava pensando aqui, levou um tempo aí eu tô falando de mim, amadurecer sim. a questão de negócios. Isso, inclusive, tem um grupo de designers uma rede de profissionais que a gente é amigo já há uns 5, 6 anos. E tempos em tempos a gente tem uma conversa de bar, assim. Aí o tema da última conversa foi tipo assim: gente, eu não deixei de ser idealista do design, de acreditar, né, que a gente pode causar um impacto positivo, de fazer boas coisas. Mas uma coisa na minha cabeça girou, assim, que a gente tem que olhar para o negócio. E aí, uns 2 anos já pra cá, às vezes eu vou conversar com uma galera mais nova, assim, da área de design. Pô, legal, muito bonito, mas o que é que isso vai trazer de retorno, assim, para a empresa? Tipo, como é que isso a gente transforma esse design em um business case, né? Como é que a gente tenta adaptar? E aí hoje, olhando para o design, né, eu vejo muito que o design é uma ótima ferramenta para entender problemas, mas também de propor soluções. Sendo que isso nem sempre precisa ser, digamos assim, visualmente bonito. A gente precisa sempre se atentar à ideia do gerar valor, né? E às Geral. vezes a gente está atendendo um cliente, às vezes a gente está precisando gerar valor para ele, né?
E eu acho que é isso que você está fazendo, sendo que, no meu caso, eu vim da área de design, o meu escopo era mais design. Hoje eu estou trabalhando com outras coisas, Duda sabe também, mas é isso, demorou um tempo para perceber essa questão do negócio, né? Eu acho que a questão do gerar valor vem com o tempo e vivência. E hoje, quando eu Sim, converso com a galera mais jovem, tipo assim, gente, não tô querendo cortar o barato de vocês e tal. Mas a gente tem que pensar no valor, gente. Tem que pensar em valor. como isso agrega no negócio. Eu falo assim, gente, por trás dos bastidores é uma loucura. O pessoal não tem noção o que é por trás dos bastidores, manter toda uma questão. Porque, assim, isso existe até o Comitê de Gestor de Segurança da Informação. E ali tem diretores, tem gerentes que a gente leva resultados para eles. É uma prestação de conta que nós temos que fazer para eles, para esse comitê, e é uma prestação de conta que a gente tem que fazer para a auditoria externa para manter um selo da certificação. E a empresa que a gente trabalha, ela define duas coisas bem bacanas. Assim, você define olha, o que você considera como muito importante. É uma coisa que as empresas têm que fazer. E ela definiu que a parte técnica e a imagem dela é extremamente importante. É muito importante. E no detalhe, é tão importante que elas estão paralelas. Em segundo, vem a parte legal, e em terceiro e quarto ali vem a parte financeira. E ela adotou essa definição muito de acordo com as grandes empresas aéreas. Ninguém sabe disso. A Brit tem as definições criteriosas de valor igual uma Boeing da vida. A parte técnica, a imagem dela é primordial, é o que vai ser salvo. Nossa, e se você pensar em companhias aéreas, né, é Sim, muito importante. é. As companhias aéreas, elas têm assim, elas devem ter um cuidado e têm um cuidado enorme com a parte técnica e operacional dela. Não pode dar errado. Eu tenho mais de 250 famílias ali que vai gerar um impacto de imagem. E isso também é segurança da informação, é segurança de dados, é privacidade e proteção, né? Você trabalhar a parte técnica disso dentro de uma plataforma, né? E ao mesmo tempo proteger esse ativo que é uma mina de ouro para todos nós e para qualquer tipo de organização, desde que saiba usar e usar dentro da lei. É isso aí, usar dentro da lei, usar para o bem. É, César, agora a gente vai para a sessão fixa do nosso podcast, que dá o nome para esse podcast, que é o Há 18 Meses. Eu vou te fazer uma pergunta, te pedindo para olhar para o passado. Depois o Caio vai te fazer uma pergunta e vai se virar ali para pedir para você falar para o futuro, porque eu também acho que vai ser muito difícil pensar no futuro. Mas vamos lá. No caso de hoje, né, a gente falou de segurança de dados, a importância da segurança de dados, a função estratégica para as empresas. Olhando 18 meses atrás, ali, maio de 2022, como que você via a relação das pessoas e das empresas com a segurança dos dados? Há 18 meses atrás, eu via de um entendimento dessa estratégia, um começo de entendimento dessa estratégia. E a empresa fazendo uma movimentação de trazer pessoas do mercado para alavancar esse conhecimento. Isso é muito importante. Você acreditar que você pode avançar naquilo ali, que você pode melhorar naquilo ali, que você tem um petróleo dentro de casa, né? Então, assim, há 18 meses atrás, eu vi um movimento muito focado em trazer boas práticas, boas diretrizes, bons profissionais para trabalhar essa questão de dados, né? Porque até então nós tínhamos muitos dados, mas precisava melhorar a questão da otimização e da informação que ele poderia trazer. E eu participei disso quando eu falei do Carlos Barbieri, um abraço para ele, né? Quando eu trouxe para ele falar de governança de dados há mais de 18 meses atrás, né? E começou com isso, com uma palestra, e aí se montou. E é muito importante. Então, há 18 meses atrás, eu vi esse movimento de início, um movimento bem inicial, que hoje já está avançado e tem até um diretor específico para isso, para alavancar.
Então, isso é muito bom, isso é muito positivo quando você pode trazer mudanças importantes para a organização. Isso é a minha satisfação. Isso é a minha satisfação enorme. É. Poder proporcionar a outras áreas e colegas meu conhecimento, que foram conquistados durante 20 anos. Esse lance do diretor e dessa estruturação, né, mostra o posicionamento e intencionalidade da empresa, né, de se Sim, preparar e estar atuando nisso, né. sim, Eu exatamente. Eu fiquei pensando aqui, durante a sua fala, lá no início, você meio que brincou dizendo assim, olha, se você me perguntar daqui a 18 meses, eu não sei dizer e tal, para onde iria algumas coisas. Eu queria saber um pouco, talvez de tendências, assim, de coisas, de notícias e reportagens, ou talvez estudos que você vê sobre InfoSec, segurança mesmo. O que é que você acha que deve acontecer nos próximos meses, né? A gente está falando muito de IA generativa, de várias outras tecnologias com inteligência artificial. Temos hoje vários outros produtos com base de dados, né, que estão surgindo por aí. O que é que você vê assim de tendências acontecendo nessa área? Ó, primeiro, assim, que eu vejo aí, de uma forma bem brincar, né, pô, eu quero a certificação da ISO 27701 na minha mão. Estou trabalhando para isso. Ela está em processo de projeto, então até menos eu quero ter ela na minha mão, né? E tem um trabalho muito forte da área de privacidade, proteção de dados e segurança da informação. E isso vai trazer um ganho de negócio gigante para a Blip. Mas assim, eu vejo que a parte de segurança da informação, a parte de governança de dados, a parte de IA vai estar muito mais avançada, muito mais consolidada na questão de propagação de produtos para toda a população. Gente, um grande exemplo disso, há 5, 6 anos atrás, o celular nosso mal tinha um WhatsApp 6, 7, 8, né? Hoje você conversa com todo mundo, dificilmente você faz uma ligação. Então eu vejo grandes evoluções para essas tecnologias, principalmente para IA, né? Que é um caminho sem volta, e isso aí vai trazer muitos ganhos para as áreas agrícolas, saúde, conversacional, né? Experiência para o usuário. É o mundo dinâmico que a gente vive. Ao mesmo tempo, eu não posso deixar de alertar, né? Que as pessoas também têm que trabalhar a questão da saúde, saúde mental, porque eu acho que eu não vejo como um grande problema. A gente já não está mais na era da informação. A gente está na era do gerenciamento dessa informação. Então, se você não saber absorver a quantidade de informação que você recebe, que você trata, isso pode causar uma ansiedade e entre outros problemas, né? Depressão e tudo mais. Então, assim, as pessoas acho que têm que aprender a gerenciar as informações que ela vem a receber, que é cada vez maior. Então, para o lado positivo, novas tecnologias, grandes avanços na área de medicina, agrícola, tecnológica, robótica, muito forte, robótica, né? Em contrapartida, a gente também tem que cuidar da saúde, porque o excesso de informação e um não gerenciamento dele também pode ser um problema. Essa Isso é um parte cara de de. segurança falando, hein? Ah, tem um livro que eu queria recomendar, então, nesse ponto, que é Sociedade do Então, vamos. Cansaço. Não sei se você já leu. É, É muito bom ele, e ele fala justamente sobre a era que a gente está, né, de excesso de informação. É muito difícil acompanhar tudo que está acontecendo e acaba que isso gera o esgotamento mesmo. Diferentes tipos de exato. esgotamento, inclusive. É... Você ia comentar? Eu ia falar assim, quando a gente. Eu gostei muito desse assunto e pela liberdade que vocês me deram. Eu acho que a gente tem que falar de tudo, entende? Falar do que é bom, falar do que é excelente, que é ótimo, que é evoluir, e falar também dos cuidados que as pessoas também têm que ter. Tem vida lá fora após computador e celular, tá, turma? Né? E a gente paga muito caro em ferramentas de monitoramento, né? E daqui a pouco IA aí fortemente que já está entrando. Então, assim, é aproveitar também o que de bom a tecnologia dá e confiar. Confiar, sim, confiar protegendo.
César, a gente, durante a sua fala, teve um ponto que você trouxe, que é a questão da dificuldade, né, de mão de obra, de não ter Sim, tantas pessoas qualificadas. Eu queria, a gente já está encerrando aqui o nosso episódio, saber se você poderia dar algumas dicas, recomendações, ou ajudar, né, pessoas a migrar, ou se atualizar, ou até mesmo se manter à frente, né, nessa área. Será que você podia dar algumas dicas para quem sim. quer migrar de carreira, que nem você comentou que teve pessoas? Eu vou dar meu próprio exemplo, que apesar de eu já estar na área de tecnologia por 20 anos, né? Mas tem outros da minha turma que não necessariamente. Quando eu fui para a área de segurança da informação, eu tinha muito viés de gestor, né? Gestor nato, eu gerenciei grandes operações no Brasil, fui gestor de governança por muito tempo, e eu precisava de um desafio, eu queria um desafio maior, né? Eu queria sair daquele padrão, né? É tudo a mesma coisa, né? Porque na área de governança de TI as coisas é muito padrão, é menos dinâmico, né? É mais estático. E aí surgiu uma oportunidade de iniciar como tech lead na área de segurança da informação. Aí eu pensei assim, eu tô achando que essa vaga é minha cara. Eu acho que essa vaga é minha. E eu lembrei, assim, eu minimamente tinha conhecimento de um pouco de segurança, era certificado em COBIT, né? Era, não sou ainda certificado pelo COBIT, que tinha uma premissa de segurança. Já gerenciei equipes de segurança indiretamente, né? No dia a dia é eles que estavam ali no controle. E eu falei, se essa vaga é minha, eu quero tirar essa ISO. E eu falei assim, o que que eu preciso fazer? Eu preciso estudar. Então, o que que eu vou estudar? Eu vou estudar minimamente quais são os controles, normas que é empregado. Então, assim, se uma pessoa quer entrar para a área de segurança, não tem lugar melhor do que você começar pela parte de governança da segurança, porque lá vai trabalhar toda a parte processual. Se você tem um viés de processos muito forte, né? Então, assim, eu te sugiro estudar um pouco sobre uma ISO 27001, né? Conversar com outras pessoas, fazer network é extremamente importante, gente. LinkedIn tá ali é para isso, é para você fazer conexão, né? E, e abraçar esse mundo, que é um mundo maravilhoso. Eu comecei, né, trabalhando com os processos, todos os processos, todo o entendimento, né? E vou ser bem sincero, não imaginava que há tão pouco eu seria o coordenador de uma área de segurança e teria um boom de conhecimento. Um boom de conhecimento. Eu aprendo todo dia. Então, o que que eu falo para as pessoas? Se arrisque, busca conhecimento. Ficar parado não vai adiantar nada. Seja você a sua própria mudança. Não se conforma. Eu nunca me conformei. Eu fui vendedor de picolé em Tiradentes e já fui gestor em uma das maiores empresas do Brasil. E hoje estou na Blip coordenando na área de segurança da informação. Tudo é questão de você sonhar e você agir, fazer sua própria mudança. A maior derrota é você ficar parado. Se joga. Demais. Nossa, César, eu acredito muito nisso. Eu, às vezes, meu marido até fala que eu me mexo demais. Porque é isso, tipo assim, as coisas incomodam e a gente quer resolver os incômodos, né? É, É muito isso. uma coisa bem interessante que aconteceu, né? Meu marido é fisioterapeuta, né? E no momento de pandemia eu estava em casa, no home office, naquela loucura. E ele estava trabalhando no hospital também, que era uma loucura, né? Meu irmão é médico, tal, enfim, todos. E teve um tempo que ele começou a atender mais em casa, né? Na necessidade que teve. E de tanto ele ouvir eu falar de segurança, de tecnologia, de tudo, ele acabou fazendo um curso de tecnologia. E hoje ele consegue desenvolver trabalhos, né? Voltado para a governança de TI pelos cursos que ele fez e ele achou interessante. Então, assim, ele quis aprender, ele teve a necessidade de aprender. Pensar, fisioterapia é bom, é ótimo, eu gosto, mas eu acho que eu posso ganhar um pouco mais e eu estou com um professor em casa, então eu vou fazer uma pós, eu vou estudar. E hoje é coisa bem estranha, que a gente bate altos papos falando de tecnologia, inovação, de tudo. Alguns colegas meus ligam e preferem fechar algum tipo de consultoria com ele
porque ele é extremamente mais acessível, mas ele não ficou parado, ele viu ali também no meu trabalho home office, conhecendo o meu trabalho, que ele não imaginava que eu fazia isso, uma oportunidade de ter um ganho no mercado. E hoje está aí os dois trabalhando com tecnologia da informação, eu com segurança da informação e privacidade de dados, e ele entende de um tudo. Ai, bom demais, adorei, adorei. É, coisas da vida. É, Coisas da vida. Ele nova. só foi ter noção do que eu de fato fazia quando ele me viu sentado aqui nessa bancada e saber de todos os assuntos. Ele começou a saber o que era uma gestão de mudança, o que era uma criptografia, o que era uma vulnerabilidade, o que é um risco, o que é um relatório de pentest. E aí se apaixonou pela área e está trabalhando e está gostando. É a mudança. É isso. E é o É a mudança. contato também, né? Me lembrou muito a minha transição de carreira para Product Manager. Eu só consegui descobrir que eu gostaria de seguir nessa área porque eu via a minha liderança ali do meu lado, que era uma Product Manager, e eu gostava muito do que ela fazia, e eu falei, isso combina comigo, eu quero ser isso. É, Então, é se expor também, né, a esse é tipo se de expor, situação. é se Não jogar. existe conhecimento inútil. Você pode, não existe conhecimento inútil, gente. Vocês Não. me provem o contrário. Tipo assim, não existe. É a Então, questão assim, eu vou, não tenho nada a perder, no máximo é um não. Tô indo. E deu certo. Deu certo. A vida é um abrir e fechar de portas constante. E vai muito como você lida com isso. É é isso. isso. Então, agora é o fechar de portas do nosso episódio. Adorei, Sim. César. Muito obrigada. Nossa, adorei o papo. Caio, acho que você gostou também, Foi né? muito bom, foi Espero que muito bom. sim. Espero que quem está nos ouvindo, acompanhou até agora, tenha gostado também. Bom, E eu acho que é isso, César. Quem quiser aprender com você, se conectar, quais que são os canais, como é que pode, faz? pode me procurar no LinkedIn, tá, gente? Eu respondo. Meu LinkedIn pode procurar César Augusto Ferreira, colocar a empresa Blipper, vai me achar. Pede a conexão, se quiser bater um papo. Bem interessante. Eu já dei muita palestra para estudante em faculdades. Não cobro, pode ficar tranquilo. Que para estudante, porque eu estou precisando de gente para pegar o meu conhecimento, né? Eu quero algum momento descansar. Então, já que a tecnologia precisa dessa mão de obra, por que não fazer o repasse de conhecimento? Então, assim, professores também, se precisar também, falo sim desse movimento aí, né, de IA, governança de TI, segurança da informação. É se conectar. Abre essa porta, é isso. Me chama via LinkedIn. Isso aí. Me E chama no fala que veio privado. aqui. Me É, chama no fala que veio privado. aqui. Aqui. Gente, pode falar. Pode Tem falar, César. sim, a área de TI precisa de mais de profissionais, então a gente tem que repassar esse conhecimento. Seria um desperdício ficar isso tudo comigo. César, eu vou. Geralmente a gente fecha o episódio, já fecha, mas eu queria fazer um Sim. comentário. Eu gostei muito da nossa conversa hoje e eu queria até indicar um filme. Foi um filme que eu vi no final do ano passado, eu me lembro, porque foi um. Sabe aqueles filmes que você vai ver? Foi no Bela Artes que eu vi aqui em São Paulo. Fui ver de forma inesperada, me emocionei no filme, e você sai assim, meu Deus. O nome do filme, ele se chama A Felicidade das Pequenas Coisas. E ele conta a história de um professor que não queria ser professor. Você já viu esse filme? Não, vou até Ele anotar tinha um aqui. sonho de ser um cantor na Austrália e de repente ele vai dar uma aula no meio do nada que não tem nem internet. Você tem ideia, para ele fazer fogo para ele lidar com frio, ele tem que pegar as fezes de vaca para ele poder criar carvão e aí sobreviver no frio. E aí sem dar muito spoilers, mas a lição de Sim. moral do que é passada no filme é uma fala de um dos líderes da aldeia que ele tá, né? Ele fala: obrigado por dar o futuro dos nossos filhos. O professor é a pessoa que vê o futuro e cria esse futuro para as pessoas, sabe? E aí hoje, em retrospecto, para mim, tem muitos professores assim na minha vida que eu consigo dizer assim: esse meu jeito aqui vem desse professor, esse aqui vem Sim. dessa professora, isso aqui vem dessa pessoa. Então, assim, pô, muito legal, sei lá, conversar com a galera, ajudar. E fica a indicação aí desse filme. A Obrigado. Felicidade das Pequenas Coisas.
É muito legal. É um filme, é um B-side, né? É um filme meio alternativo, mas é um filme muito bom. Eu gostei muito, assim. Acho que você vai Muito curtir diante obrigado. da nossa conversa aqui. Acho que você vai gostar dele. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Foi uma verdadeira troca de conhecimentos, maravilhoso. E estou aí, que precisar, pode contar comigo e sucesso para nós. Foi um prazer. Valeu Foi um demais, prazer. gente. Até a próxima, o Beijo próximo para episódio todos. é o último episódio da temporada, hein? Então, Não percam, tá, não gente? Não perca. Assistem. percam, não Pelo percam. amor de Foi muito Deus, bom. conhecimento é vida. Se você pode mudar o mundo, você só muda pelo conhecimento. Não tem outro caminho, tá? Beijos. Valeu.